Em abril, o Audaz Studio completa 4 anos. E é por isso que eu vim hoje fazer um vídeo especial para contar para vocês a nossa história. Sim, a nossa história, porque hoje, de fato, eu não tô sozinha. Oi, gente! Eu sou a Isabela. Eu sou o Diogo. E nós somos os arquitetos do Audaz Studio. Então, vocês sempre perguntam o porquê do Diogo não aparecer nos vídeos, e é por isso que nesse vídeo tão especial eu trouxe ele pra bater um papo aqui com a gente e pra contar pra vocês um pouquinho da gente, né? Exatamente. Finalmente hoje eu vim aqui dar as caras junto com a Bela, porque como ela disse, hoje é um vídeo especial pra gente e hoje a gente tá aqui junto pra poder contar um pouco da nossa história pra vocês. Sim, e esse vídeo, diferente de todos os outros, eu não tenho um roteiro muito amarrado. Então eu fiz uma lista de perguntas e vou me guiar por elas e você vai começar respondendo e depois... Vai ter responsabilidade, né, galera? Chegar aqui no YouTube assim, sem roteiro, tem que responder o que a Isabela mandar na hora. Mas estamos aí pra isso mesmo. E eu também vou te ajudar, não vou te deixar sozinho, não. Afinal, nossa história tem junto. muita coisa que não tem nem direito de falar aqui sozinho. Então, bora começar? Bora lá. A primeira pergunta, na verdade, é para você falar um pouquinho como que surgiu essa ideia da gente ter uma empresa juntos. Muita gente não sabe, né? A gente estudou junto na faculdade também. A gente sempre falou isso, essa resposta acho que nós dois sempre tivemos, assim, muito na ponta da língua, de uma maneira muito fácil, assim. Desde o início da faculdade a gente sempre teve muita afinidade e ao longo da faculdade de arquitetura a gente fez muitos projetos juntos, que eram os trabalhos que a gente tinha das disciplinas, né? E a gente sempre teve um entrosamento muito bom quando a gente estava desenvolvendo esses projetos. E depois disso também acabou que a gente teve uma primeira experiência profissional dentro do mesmo escritório de arquitetura, que foi uma experiência muito boa pra gente. Lá dentro a gente continuou trabalhando junto, né, mas já dentro de um âmbito profissional, assim. Então acho que a gente só foi afinando ainda mais o entrosamento que a gente tinha, alinhando mais a nossa visão profissional. E eu acho que depois disso, quando a gente formou e pensou em como que a gente queria seguir a nossa carreira de trabalho, foi muito natural pensar, assim, de estabelecer essa parceria, né? Eu acho que, tanto que quando a gente conversou a primeira vez sobre isso, foi até meio que do nada, assim. E a gente conversando, a gente falou um pro outro, falou assim, nossa, eu já tinha pensado que se eu fosse abrir um escritório, talvez eu ia falar com você. E aí eu acho que na hora que um assumiu pro outro que já tinha passado essa ideia na cabeça, né? Foi ainda mais natural. Assim. Eu acho que a gente sempre trabalhou muito bem juntos. Sim, sim. Aí, pra completar, a gente foi fazer estágio, teve uma primeira experiência juntos. A gente sempre quis ir pro mercado, tem isso também. E a gente era parecido no modo de trabalhar. Sim. E aí, quando um falou pro outro, foi meio que ao acaso. E a gente, nossa, mas... eu também pensava nisso. Faltava um tempo pra gente formar naquela época. A gente conversou porque sabia que esse momento ia chegar e pra já poder ir alinhando as coisas. Mas assim, foi só pra tipo assim, então é isso, viu? A gente vai realmente abrir um escritório junto e agora vamos nos preparar pra poder ver como é que isso aí vai acontecer. Tamo aí, feliz 4 anos de Audaz. Exatamente. Tá, pergunta número 2 é muito boa. Vocês têm o mesmo estilo de decoração e arquitetura? Os gostos... Os gostos pessoais de vocês causam desentendimentos nos projetos? A verdade? A verdade. Eu acho que sim e não. Geralmente, as bases de projeto a gente é muito alinhado em relação à paleta base de material, o entendimento da funcionalidade dos espaços ou do objeto arquitetônico como um todo. Isso a gente é muito alinhado assim mesmo, a gente tem uma opinião muito similar. A gente difere um pouquinho quando vai chegando numas camadas que são mais detalhes, assim. A Isabela, ela tem um gosto um pouco mais clean e claro, assim, não claro, mas mais neutro de certa forma, né, do que eu. Eu já gosto um pouco quando tem às vezes um pouco mais de toque de cor ou algo que foge um pouco assim de um alinhamento, do enquadramento. Sim. Mas
Mas é engraçado que quando acho que dá uma divergência muito grande de opinião, geralmente a gente fala, tipo assim, monta o que você tá pensando, eu vou montar o que eu tô pensando, e a gente vai ter que convencer um ao outro pra gente poder decidir por qual caminho que a gente vai seguir. E aí vai na base da oratória. Quem for capaz ali, ou quem decidir abrir mão, né? Tipo assim, falar assim, não, então tá bom, eu perdi essa luta. Porque geralmente a gente fala tipo assim, Isabela, então tá bom, essa luta eu não vou entrar nessa guerra com você, tá beleza, acho que tá coerente. Eu diria que você é mais ousado que eu. Eu diria um pouco, pouquinho, né? Mais aberto, assim, pra novas coisas. O que pra mim é muito bom, porque tem horas que eu quero falar pra você uma ideia que na minha cabeça tá sendo muito maluca, e ele não julga, ele abraça, você acha legal, porque você é mais mente aberta do que eu. E por eu saber que eu não sou tanto, quando você me mostra uma coisa que foge do convencional, eu tento respeitar um pouco, assim, já passou. Mas eu acho que a gente se respeita muito e isso é muito bom, porque tem vezes que eu tento, às vezes, impor um pouco o que eu tô considerando, e geralmente eu não concordo com o que a Bela falou, mas dá um pouco de raiva porque no final das contas eu achei que o jeito dela ficou melhor. Só que eu não vou ficar falando isso toda hora também, porque não tem necessidade, né? Mas eu acho que acaba que a gente consegue construir um equilíbrio muito bom no final das contas por conta disso. E eu acho que a gente tem um respeito muito grande na opinião do que um outro fala. Porque por mais que a gente não discorde, a gente nunca tem uma posição de já chegar criticando, né? Tipo assim, não concordo com isso, então não acho que tem que ser esse caminho. A gente sempre tenta deixar a pessoa, tipo assim, às vezes até mostrar um pouco melhor, porque às vezes aquilo pode levar a gente pra um caminho que a gente não tava esperando, né? Mas eu acho que até chegar nesse detalhe a gente pensa bem parecido. Sim. Então, respondido. Por isso que dá certo. Exatamente, porque senão... vamos pra próxima, então. Como surgiu a ideia de desenhar móveis? Inclusive, tem gente que não sabe disso, né? Tem gente que não sabe disso. Acho que as pessoas às vezes nem sabem disso porque isso, igual a gente fala, é um braço do escritório que a gente tá caminhando, né? Mas a gente, hoje em dia ainda, a gente se empenha mais pro desenvolvimento do escritório como um escritório de arquitetura e interiores. Sim. E a gente vem fazendo isso aos poucos, assim. Então, realmente, a gente não tem um marketing muito pesado em cima disso ainda, né? Sim. Mas como que a gente começou com isso? Lá no inicinho, há 4 anos atrás, quando a gente estava idealizando as coisas que a gente queria fazer, o que a gente buscava, a gente sempre falou que gostaria de ser um pouco mais multidisciplinar, assim, né? Sim. E ao longo da nossa jornada acadêmica, tanto eu quanto a Isabela, de formas independentes, a gente teve contato com o mundo da fabricação digital, que é a metodologia que a gente usou em cima das peças que a gente criou, né? Assim, fabricação digital parece um nome difícil, mas é porque é uma tecnologia que tem surgido com impressoras 3D, as máquinas de corte a laser. E a gente conheceu essa tecnologia e usou elas na faculdade em experiências diferentes. Como nós dois tínhamos contatos com isso, e a gente tinha gostado muito das experiências que a gente teve, a gente conversou, falou assim, por que não a gente tentar produzir algo nosso, com a nossa assinatura, usando toda essa bagagem que a gente já teve, e isso ia ser e né, uma coisa muito dinâmica quando a gente insere isso na nossa rotina, quando a gente tira os momentos para poder pensar nessa produção. Essa produção dos móveis, da linha que a gente tem lançado, ajuda a gente a estar sempre pensando, né, tipo assim, buscando novas referências que acaba espalhando depois por todos os viés de dentro do escritório. Então, acho que por conta disso que a gente começou com essa ideia toda, né? Eu acho que a gente viu no design de móveis um jeito de fazer algo diferente, que saísse um pouco da rotina do escritório. E começou dessa forma, fazendo móveis de encaixe, que é a linha que a gente lançou, que a gente até conseguiu expor em mostras de design, que a gente já lançou nosso banquinho, nossas mesinhas e tal. Mas a gente pensa em usar outros materiais, outras tecnologias e isso ser de fato um braço mesmo do escritório. Exatamente. Então acho que é um desafio a longo prazo que vai entreter a gente assim por muito tempo ainda. Próxima pergunta. Após esses 4 anos de empresa, que conselhos vocês gostariam de dar para o Diogo e a Isabela de 4 anos atrás? Pergunta boa, né? Essa pergunta é boa. Acho que a gente já falou disso várias vezes. E eu acho que é tudo muito baseado ao longo dos maiores desafios que a gente teve ao longo desse tempo. Porque a gente sai com uma formação para produção de arquitetura, mas não para manutenção e gestão de um escritório de arquitetura. Em
poucas palavras, assim, eu acho que na faculdade a gente aprendeu a ser arquiteto. Sim. Não aprendeu a ser empresário. Exatamente. E isso foi, acho que o maior desafio até hoje. Foi o maior assim. desafio e é algo que a gente ainda tá buscando sempre aprimorar, assim. Sim. Porque quando a gente começou a conversar sobre montar o escritório, que foi quando a gente foi vendo tudo que a gente tinha que buscar, tudo que a gente tinha que estruturar, que a gente foi tendo realmente um choque de realidade. E aí foi onde a gente buscou fazer um primeiro curso de gestão inicial pra gente poder entender um pouco melhor todo o contexto das coisas, entendendo como que ia funcionar os diferentes setores dentro do escritório, e começar a subdividir isso entre nós dois também, pra gente conseguir desenvolver aquelas coisas ali melhor. Até por isso que vocês veem tanto a Isabela do marketing e eu não. Dá pra entender quem ficou por conta dessa área. Verdade. Por ser algo que a gente acaba meio que caindo assim em cima, né? Despreparado, acho que é algo que a gente vai aprendendo sempre, aos poucos, entendendo que sempre vai ter que aprimorar tudo isso. Então, acho que há 4 anos atrás, ter tido um pouco mais de noção de todo esse contexto, de tudo que a gente ia precisar buscar se estruturar, para até hoje a gente tá aqui como uma empresa, com um CNPJ e tudo mais, teve vários degraus ao longo desse processo aí que a gente precisou ir subindo, levava uma porrada, descia 2, aí subia mais um. Eu acho que o conselho que eu daria, pelo menos pra Isabela do início, não sei se o Diogo precisava tanto, eu pediria um pouco mais de calma, porque a gente sai numa ilusão de que, nossa, a gente estudou tanto, a gente foi tão empenhado em tudo, não tem como dar errado. Sim. Só que, infelizmente, você vai errar muito tentando ser empresário, porque quando você estava na faculdade, sua carga horária estava toda preenchida tentando ser arquiteto. Sim, exatamente. E a gente não teve uma experiência como empresários nesse momento. E eu acho que foi uma frustração muito grande pra mim ver que as coisas demoravam tanto pra acontecer, porque mesmo saindo da faculdade eu tinha tanta coisa pra aprender ainda. Sim. Então eu falaria, vai, calma, não é porque você formou que tá tudo certo ainda. E eu acho que até hoje a gente tá trabalhando um pouco essa questão da paciência, de entendendo que as coisas têm seu tempo, mas eu acho muito legal ao mesmo tempo ver a celebração que a gente tem com as conquistas que a gente sabe que vai tendo ao longo dessa trajetória toda. E parece que justamente por ter que correr um pouco atrás de coisas que a gente não sabia e buscar estudar e entender várias coisas para poder gerir, que eu acho que quando o resultado disso vem, a gente celebra essas conquistas de uma maneira ainda mais genuína, de certa forma, né? E isso é muito legal também. Mas acho que respondido também o conselho, né? Próxima pergunta, então. Qual é o maior sonho de vocês como empreendedores? Maior sonho da gente como empreendedor? Acho que ter reconhecimento de trabalhos que a gente se doou muito, vê muito da gente nele e acha que teve um resultado muito legal. Acho que isso é uma realização. Eu particularmente, eu me realizo muito nas entregas que a gente tem, né? Tipo assim, quando a gente tá fazendo uma apresentação de projeto, algo do tipo, e aí os nossos clientes viram pra gente e falam que era exatamente aquilo que eles estavam buscando, isso me realiza muito, assim. E é bom porque, graças a Deus, a gente vai fazendo várias entregas de projeto e vai tendo um pouquinho dessa sensação de realização, assim. Posso falar? Pode eu falar. Acho. Vou jogar pro universo, pro universo retribuir. A gente tem o sonho de conhecer o Salão do Móvel, em Milão, que é um lugar onde é o berço do design, né? Sim. E quem sabe um dia levar a nossa linha. Mas aí eu acho que se a gente fosse, seria um sonho bem grande realizado. E eu acho que se a nossa linha de móveis também tomasse mais corpo e se consolidasse como uma marca mesmo, a gente seria muito realizado com isso também. É um sonho que a gente sempre comentou sobre, assim, de uma forma pontual, né? Acho que são esses sonhos mais específicos, coisas que a gente vai colocando e pensando, assim, colocando como meta, que vai ajudando a gente a correr atrás e buscar para que aquilo um dia se torne uma realidade. Sim, mas no geral é o que você falou, reconhecimento, ser autoridade nessa área. Sim. E é o que a gente tá buscando. Sim. Próxima pergunta, então. Como vocês lidam com conflitos e desentendimentos dentro da parceria? Acho que igual a gente falou, a gente pensou em abrir o escritório juntos porque acho que a gente sempre teve um respeito muito grande enquanto a gente, como parceiro, assim. Sim. Seja desde o início da faculdade, na forma de trabalhar, acho que a gente se deu muito bem, porque sempre teve, de forma natural, um respeito muito grande pela opinião de um do outro.
E aí eu acho que esse respeito ajudou a gente a construir uma forma de conversa para que quando tem uma divergência de opinião, algo do tipo assim, a gente consiga resolver isso de uma forma um pouco mais fluida. Sim. Não que não haja, e não que não hajam poucas. Mas a gente tem várias vezes que a gente se estranha, e nem só falando só de projeto, mas por decisões da trajetória do escritório como um geral, Sim. assim, porque tem vezes que a gente vai pensar num próximo passo, pensando na trajetória do escritório, e às vezes a gente não tá alinhado com o que a gente tá falando naquele momento. E eu acho que aí pra mim tem dois caminhos. Ou um cede, e aí, se você cedeu, você não pode ficar jogando na cara do outro lá na frente que você cedeu. Porque se você cedeu, é o escritório, a gente tá junto, a gente vai junto. Não deu certo, volta pra trás e continua de novo. Eu acho isso muito legal, porque uma coisa que eu acho que a gente nunca comentou um com o outro isso, mas a gente tem muita linguagem do nós. Porque, por exemplo, assim, às vezes eu tô fazendo uma parte de um projeto e eu tô caminhando com aquilo sozinho, tomando algumas decisões. E é legal que quando, às vezes, mais pra frente, a Isabela sabe que eu que tomei aquelas decisões ali, mas faltou alguma coisa, eu deixei passar alguma coisa, ela não vira e fala tipo assim, você deixou faltar alguma coisa. Ela fala assim, nossa menina, a gente não pensou nisso. Mesmo sabendo que aquilo ali era um momento onde eu tava tocando aquilo sozinho. Só que eu acho que a gente já tem uma visão hoje em dia, tipo assim, é uma parceria. A decisão que ela toma individual é uma decisão que ela teve que tomar no momento individual, mas é uma decisão nossa. Ela tem autoridade pra estar falando por nós. E então, outra coisa também, pode ter sido uma decisão do Diogo, mas se eu não revisei e eu não questionei aquilo e não quis mudar, é nossa mesmo, porque poderia ser eu que... Sim, com certeza. Então, não existe isso. Não é um contra o outro, é um time querendo crescer. Até porque você erra uma semana, aí na outra eu erro duas. Assim, cada dia é um que vai errar. E a gente erra todo dia no trabalho, todo então dia. Não tem como. Mas acho que é bem isso. E aí tem hora também que aí eu sou um pouco mais tranquilo do que a Isabela pra algumas coisas. Aí quando tá dando às vezes... Acabou comigo. Quando às vezes dá algum conflito assim, aí eu já jogo a responsabilidade pra ela. Eu falo assim, mas você é a chefe número 1, então agora você lute com isso. Mas aí depois ele fala, eu sou o chefe número 1, eu que faço. Mas aí depende da situação, né? Se for bom pra mim, eu sou o chefe número 1 naquele dia. Mas eu acho que foi respondido, né? Acho que é sempre na conversa. E a última pergunta, qual é a assinatura do escritório de vocês? Posso começar? Pode começar. Quando a gente tava escolhendo um nome pro escritório e tava todo naquele processo, né? A gente já tinha acordado que a gente ia ter uma empresa juntos. A gente foi tentar ver o que a gente queria passar com a nossa empresa, que voz ela tinha, como que ela ia se expressar. E a gente se identificava muito com um posicionamento que pudesse ser um pouco ousado, assim, que fugisse do óbvio, que não fosse nada clássico, que fosse de fato audacioso, por isso do nome, assim. Sim. E eu vejo isso estampado em alguns projetos nossos, confesso, assim. Eu entendo o que você quer dizer e eu acho que é isso também. E eu acho que tem pessoas que até não entendem tanto, mas que, tipo, a gente vê valor naquilo, a gente acha que é algo que faz sentido para aquele cliente, e a gente fomenta ser uma coisa mais nova. Assim. Eu acho que é isso, e eu acho que o que eu ia responder era algo similar também. Porque, geralmente, em todos os projetos nossos, o momento que a gente mais demora é na parte inicial de criação, mas nem a criação na massa mesmo, mas das ideias iniciais que a gente vai mostrando um pro outro e vai tendo pro projeto, porque quando a gente acha que aquilo tá muito dentro de um padrão, a gente meio que fica tipo assim, nossa, mas tô achando que tá faltando alguma coisa ainda. E a gente, essa é a etapa que a gente sempre mais fica agarrado de projeto aqui dentro do escritório. A gente sempre fica preso dentro daquilo ali por muito tempo. Porque eu acho que a gente não se dá por satisfeito quando a gente acha que a gente não conseguiu trazer algo um pouco a mais, assim, né? Sim, E eu acho que a parceria nessa hora vem muito pesada também, no sentido de que, por exemplo, assim, às vezes, se eu tive uma ideia que eu achei que chegou algo um pouco convencional, como eu vou ter que passar aquilo pra Isabela depois, eu já acho que vou ter que, tipo, buscar algo a mais. Eu vou mostrar pra Isabela, tipo assim, isso aqui que ainda tá um pouco básico, ainda tá um pouco cru. Aí eu já acho que, por saber que a gente tem uma visão dessa que é muito alinhada também, eu já fico pensando, tipo assim, não, então já não posso mostrar isso aqui pra Isabela agora. Vou ter que buscar algo a mais, ou então já vou chegar pra ela e falar assim, nossa, eu tô achando que não é isso ainda. Dá uma olhada aqui pra ver se a gente consegue, tipo, chegar lá. É porque, assim, até fazer
fazer projetos de qualquer forma, assim, solucionando o básico da funcionalidade, da estética, já é difícil. Sim. Quando você quer buscar algo a mais, às vezes você trava mesmo. Sim. Isso já aconteceu com a gente várias vezes. E aí a gente passa pro outro. Isso é bom de ter outra pessoa, porque, nossa, eu tô com um bloqueio criativo. Eu pensei nisso, parei aqui. Pega um pouquinho, aí... E tem vezes que quando a gente tá bloqueado por alguma questão também, a gente nem fala pro outro qual foi o que bloqueou a gente. Porque eu falo assim, não vou nem te falar qual foi o problema que eu vi aqui, porque às vezes você vai desviar dele e eu não vou implantar isso aí na sua cabeça. É isso mesmo. Aí eu já falo assim, olha, vi um problema, não tô conseguindo caminhar, dá uma olhada você aí, porque às vezes você vai desviar dele e pra você isso não vai ser uma pedra no meio do caminho. Eu acho que nem é só a questão de tentar buscar algo um pouco audacioso nos projetos, mas eu acho que isso tá muito relacionado também que a gente dá uma importância muito grande para a realização dos nossos clientes através deles. Tanto que a gente conversa muito com os nossos clientes no briefing, na parte inicial, para poder entender direitinho o que eles querem, porque a gente quer levar aquilo ali tão a sério que eu acho que às vezes muitas soluções que a gente julga serem um pouco diferentes, foi porque a gente entendeu muito bem quais são as necessidades deles. E aí isso já traz uma autenticidade pro projeto no geral, porque cada cliente é único. Então aquela necessidade dele é tão específica que aquilo já vai se refletir no projeto de uma maneira específica também. Isso é uma coisa que a gente escuta com frequência, assim. Não tem nada que não foi justificado nos nossos projetos. Não é porque é bonito, não é porque tá usando, não é porque tá na moda. Tem um porquê. Sim. E essa justificativa eu acho que... A gente sempre justifica, né? Tipo tudo. Assim, porque às vezes a gente tá apresentando algo que um cliente nosso não tava pensando que ia ser daquela forma, e a gente sabe que ele não estava pensando que ia ser daquela forma, e a gente sempre constrói o nosso raciocínio para que as pessoas vejam valor no que a gente tá mostrando ali no final das contas. E entendam o porquê, né? Que não foi aleatório, porque como a gente disse, a gente passa tanto tempo nessa parte inicial... que a gente acha que, tipo assim... Acha não, a gente dá o valor para ela que a gente acredita que ela tem que ter, e a gente quer passar isso ao longo das nossas apresentações, então... Nossa, assim, eu e o Diogo, até pegar para fazer uma planta, vai tanta conversa que... Ou então fica na planta depois ali muito tempo depois também. Exatamente. Mas acho que é isso. Acho que é isso, com certeza. Olha, essa foi nossa última pergunta. Fechamos aqui. Então... Feliz 4 anos de escritório. Eu vou pedir pra você, pela primeira vez, pedir para as pessoas se inscreverem. Você nunca fez. Se inscreva no nosso canal, dê o like nesse vídeo, o primeiro vídeo que eu participo aqui no YouTube, na vida. Se quiserem que ele volte, por favor, só pedir que ele volte também. E acho que aproveitar para ser um vídeo de 4 anos, agradecer todo mundo que ao longo desses 4 anos confiou na gente, ajudou a gente a ir vencendo ao longo dessa trajetória e tá aqui hoje. E o YouTube foi um novo desafio no meio desses 4 anos. Foi um novo desafio desses 4 anos. E Instagram, TikTok também, a gente tem todas as redes sociais, tem nosso site. E é isso. Tchau! Um beijo! Tchau!